Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Renato. A nossa ideia hoje é continuarmos aí o nosso estudo de transformação cíclica. Na aula passada nós falamos aí de trabalho, só que de forma geral, e aqui nós temos o trabalho de um ciclo. O que acontece? Transformação cíclica consiste numa transformação que sai de um ponto, por exemplo aqui ó, tem um pontinho e volta para o mesmo ponto. Isso é uma transformação cíclica. O que tu precisa saber de informação? Ó, se liga. As principais pegadinhas estarão no seu eixo. Então, sempre, somente se você tiver o gráfico de pressão por volume, a área da figura é numericamente igual ao trabalho. Então, se liga. Sempre que tu tiveres um gráfico de pressão por volume, o trabalho do ciclo, professor, o trabalho do ciclo é numericamente igual à área do ciclo, ok? Então tem que ficar ligado, o trabalho do ciclo é igual à área do ciclo. Vou te ensinar uma manhãzinha que acontece. Normalmente nós trabalhamos, normalmente não, 100% das vezes, quando nós calculamos área, não existe área negativa. Então tu vai cometer um erro, dependendo do sentido do ciclo, tu pode ter um trabalho positivo ou um trabalho negativo. Galera, se tu tiver um ciclo horário, que é o caso do nosso exemplo, tu diz aí que o trabalho é positivo. Sempre que o ciclo for no sentido horário, o trabalho é negativo. Mas, prof, se eu tiver um ciclo anti-horário, se tiver anti-horário, o trabalho é menor do que zero. Gravou? Então, sempre que tu tiver no sentido horário, o trabalho é positivo, no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Bem simples. Nada assim de extraordinário, tu tens aí coisinhas que tu já estudou, bem legalzinho aí. Ó, o trabalho do ciclo é numericamente igual à área. Perfeito? Tranquilo? Gente, gostaria de comentar com vocês outras coisas importantes. Quais são? Vamos passar aqui uma retinha. Essa retinha aqui serve como base para nós dividirmos aqui o nosso quadro, né? Deixar um quadro bonito. Então o que acontece? Essa minha reta não ficou boa, vamos arrumá-la. Agora sim está ótima. O que tu tens aqui, ó? Nós já falamos de transformação cíclica, já falamos de trabalho. Só que para eu chegar na primeira lei da termodinâmica, eu preciso conhecer outros carinhas aí que são importantes. Uma das variáveis, uma das grandezas que são importantes aí, que é importante efetivamente no estudo do trabalho, é uma coisa chamada energia interna. Vamos lá, vamos botar aqui um cantinho para todo mundo conseguir copiar aí, ó. Energia interna. Opa, 1 minute. Vamos lá. Energia interna. Bom, este tópico é bem simples, nada de extraordinário. Quando tu for fazer exatas na faculdade, tu vai ter uma matematização muito maior. Por enquanto, tu não tem tanta matemática assim, é só uma ideia bem rápida, rasteira. Se tu pensar num sistema, professor, o que é um sistema? Sei lá, vamos botar aqui uma figurinha, tá? Uma figurinha aí ó, representando o sistema. O sistema, galera, é tudo que eu estou estudando. Então, aqui dentro existem gases. Esse gás aqui representa o meu sistema. Lembrou? Sim. Então, o que acontece? Esses gases possuem inúmeras formas de energia. Eles possuem energia de ligação, energia de translação, energia de vibração, energia de rotação, energia de translação. Energia de translação é aquela famosa energia que tu estuda lá na escolinha chamada energia cinética, ok? Então vamos fazer aqui um adendo. Toda vez que tu pensares em variação, toda vez que tu pensar aqui ó, em variação de temperatura, só um minutinho que deu uma travadinha aqui no nosso desenho. Volta. Toda vez que tu pensares aí em variação de temperatura, tu vai pensar numa coisa que nós chamamos de variação, é sinônimo quase, né? Variação de energia interna. Em física, nós representamos energia interna por uma letra chamada U.
Então, quando tu causa uma variação de temperatura devido, por exemplo, ao aquecimento desse sistema, tu diz que o sistema, ao sofrer uma variação de temperatura, sofre uma variação de energia interna. Então se liga, sempre que tu tiveres uma variação da energia interna é porque houve uma variação de temperatura. Perfeito? Então é assim, galera. Lá da mecânica do primeiro ano, tu sabe que energia cinética é igual a m v quadrado, tudo isso dividido por 2. Aí tu vai falar assim, prof, fala, o que tem a ver energia cinética, senhor amado? Já aprendi há 2 anos atrás com energia interna. Bom, galera, se energia interna é uma espécie de sinônimo de temperatura, resgata lá no teu cérebro rapidinho. Temperatura é a medida com que essas moléculas se agitam. Se elas possuem agitação, possuem uma movimentação, elas possuem energia cinética, porque elas possuem velocidade. Sacou a ideia? Então vamos aqui no cantinho colocar aqui, ó. Sempre que tu pensares em energia cinética, literalmente você estará falando de energia interna. Prof, mas eu não entendi bem o que é energia interna. É assim, ó. Dentro de um sistema existem N formas de energia. Se tu pegar todas essas formas de energia e somar, tu terá como resultante, como resultado final de todas as energias, o que nós chamamos de energia interna. Sacou? Por facilidade, nós adotaremos energia interna como dependente direta aí da temperatura. Bom, se eu pensar em temperatura, estarei pensando em velocidade. Por isso que eu vou fazer uma associação de energia cinética com energia interna. A condição mínima para eu ter uma variação de energia interna é a variação de temperatura. Pô, ficou fácil, né? Galera, existem aqui coisas que eu odeio fazer, mas chegamos no momento. Qual é o momento? Existem 2 equações que eu utilizarei que, de certa forma, elas serão dadas nos teus aí formulários. Energia interna também pode ser achada com 3 meios de PV, que por sua vez a energia interna também pode ser 3 meios de N vezes R vezes T. Então são 3 equações para a energia interna. Energia interna é mv quadrado sobre 2. Energia interna é igual a pressão vezes volume sobre 2 ou 3 meios de nRT. Normalmente, professor, normalmente são quantos por cento? Normalmente é normalmente, não sei a porcentagem. Normalmente tu vai utilizar qual equação? Fala logo. Normalmente tu vai usar aqui esta daqui, ó. 3 meios de PV. Por que normalmente tu vai usar essa? Porque normalmente tu vai coletar do gráfico a pressão e o volume. Então, se tu sabe a pressão e o volume do ponto, tu conhece a energia interna do ponto. Ok? Ok. Vou te fazer aqui, ó, um segredo. Professor, volta no gráfico. Volto. Numa transformação cíclica, responde rápido sem pensar. Vamos lá. Quanto vale a variação da energia interna? Numa transformação cíclica, a variação da energia interna é 0. Por quê? Porque nesse ponto, por exemplo, chamarei de ponto A. Esse ponto é o ponto A de amor. Esse ponto possui uma temperatura A. Professor, quanto vale a temperatura A? Vou dar um chute. 100 kelvins. Se tu sai de um ponto que tem 100 kelvins e volta para um ponto de 100 kelvins, quanto foi a tua variação de temperatura? Bom, prof, a variação da minha temperatura foi 100 menos 100, então houve... sim, variação de temperatura é 0. Se a variação de temperatura é 0, a variação de energia interna é 0. Então, onde que tu tirou essa conclusão? A conclusão é simples, que a variação da energia interna depende da variação da temperatura. Fechou? Pronto. E vamos para a última etapa, não menos importante, que de certa forma é a mais difícil, ok? Que é a primeira lei da termodinâmica. Gente, tu vai ficar de cara em quantos segundos eu vou te explicar a primeira lei. Professor, explica logo. Calma. Espera um bocadinho que eu tenho que fazer aqui algumas ideiazinhas. Valendo, começou. Vou escrever aqui o título bonito, só para nós aí ter uma aula organizada. Primeira, só um minuto. Deixa eu arrumar aqui.
Arrumei. Primeira lei da termodinâmica. Show de bola. Primeira lei da termodinâmica. Vamos dar uma centralizada no meu título. Fechou. Primeira lei da termodinâmica. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma olhada no gráfico do lado e vou construir a primeira lei. Melhor, eu vou dar uma copiada. Melhor. Cheguei aqui, copiei, pronto. Começamos do zero. O que eu vou fazer? Olha só que simples. Eu vou colocar aqui embaixo uma fogueira. Professor, ao invés de desenhar, desenha aqui, ó. Desenhei, pronto, tem uma fogueira. Uma fogueirinha ali, ó. Uma chaminha. O que a chama representa? A chama representa a minha fonte de calor. Ok? A minha chama representa a minha fonte de calor. Tranquilo? Então vamos lá. O que acontece? Através dessa fonte de calor existe o quê? Uma incidência, né? Chega o meu recipiente, o meu sistema recebe energia na forma de calor. Ao receber, vamos por partes agora que tu vai ter que ter uma clareza aqui, uma certa calma. Ao receber energia da fonte, as moléculas que aqui estão no sistema recebem energia. Tranquilo? Beleza. Ao receber essa energia, as moléculas aumentam o seu estado de agitação. Professor, eu lembrei de uma coisa. Do que tu lembrou? Que se aumenta a agitação é porque aumenta a energia interna. Bom, se aumentou, houve uma variação de temperatura, houve uma variação da energia interna. Então eu posso escrever aqui, ó, com toda a certeza do mundo que este calor, esta energia causou uma variação da energia interna no sistema. Se eu tiver um êmbolo dando bobeira, ou seja, um êmbolo móvel, as moléculas que aqui estão, lembra lá, elas vão exercer uma força sobre o êmbolo. Esta força aplicada sobre uma área gera uma pressão aqui inicial, mas eu não vou olhar a pressão, eu vou olhar o seguinte, que esta força aplicada por ser um êmbolo móvel causará o deslocamento desse êmbolo. Quando causa um deslocamento devido à aplicação de uma força, tu lembra da aula passada que houve a realização de trabalho. Resumindo, a energia que entrou no sistema, ela foi capaz de variar a energia interna, que por sua vez realizou o trabalho. Ok? O que eu tenho aqui? Eu tenho a famosa primeira lei da termodinâmica. Queridos, a primeira lei da termodinâmica, ela é de certa forma bem fácil. É uma espécie de conservação de energia, né? A energia que entra no sistema parcialmente é convertida para energia interna e depois é convertida na forma de trabalho. Tá? Vamos a algumas observações que de certa forma são fenomenais. Olha só, cada variável dessa, tu tem que saber para que ela serve, ok? Então vamos fazer assim, ó, para nossa aula não ficar extremamente extensa, as dicas, as principais ideias que tu precisa saber será na próxima videoaula. Então não perca a terceira etapa da nossa parte aqui de termodinâmica, vamos pensar assim. Ficou aí a segunda parte de trabalho, um pouquinho de energia e primeira lei da termodinâmica, ok? Gente, na próxima aula eu vou voltar com tudo na primeira lei da termodinâmica e aí vou dar um gás violento, vou ensinar uns macetes bons, como analisar aí os bons gráficos, as interpretações para cada variável e aí nós já emendaremos aí na próxima aula também a segunda lei da termodinâmica, que é um complemento da primeira. Só para tu ficar ligadinho aqui, ó, professor, se eu chegar num vestibular eu não tiver essa equação, o que tu faz? Tu lembra de uma coisa chamada que tal? Qual que é o nome dessa equação? Que tal? Como que tal, professor? Que tal? Que tal? Meu, que chato, eu sei que é chato. Isso aqui chama-se calor, isso aqui chama-se variação de energia interna, isso aqui chama-se tal, trabalho em grego. Então chama que tal. Só para fecharmos aqui rapidão. Do que depende o trabalho?
você vai gritar aí de casa de forma frenética. Para que exista trabalho, deve existir variação de volume. Professor, isso, para que aconteça variação de energia interna, deve existir variação de temperatura. E para que exista calor, é necessário que entre os dois sistemas, no caso aqui os meus dois corpos, exista uma condição mínima. Qual é a condição mínima da existência de calor? Que os dois corpos possuam diferenças de temperatura. Lembrando que a energia na forma de calor sempre é transferida do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, ok? Não lembrou? Lembra do que? Lembra do nosso amigo cafezinho com leite. Tem um café aquecido e um leite morno. O café cede energia para o leite. Por isso que existe ali uma espécie de balanço. No momento que o café atingir a mesma temperatura do leite, tu diz que tu atingiu o equilíbrio térmico. Fechou? Até a próxima aula com o fechamento da primeira lei. Vou dar ali uma pincelada final com algumas manhas e fecharemos com a segunda lei também. Até a próxima, valeu! Não se esqueça de acessar aí www.fisicacomrenato.com.br. Entra lá no contato. Nós temos aí um portal novo. A ideia é que esse portal seja o maior do mundo, seja um grande sítio de física. Galera, preciso da ajuda de vocês. Mandem sugestões, mande lá respostas, mensagens no contato. Até a próxima, valeu!